Então, hoje nossa aula vai ser sobre as propriedades elétricas dos materiais, certo? E para tal, eu fiz alguns slides, eu acho que essa parte da matéria, dessa disciplina, são muitos conceitos, e os conceitos, eles nem sempre são interligados diretamente, certo? Então, a ideia é fazer alguns slides, tá bom? Então, a nossa ideia fazer uma recapitulação das propriedades elétricas dos materiais, ok? A gente vai falar desde os materiais condutores, dos materiais e dos materiais semicondutores, ok? Então, a gente vai falar desde os materiais condutores até os materiais semicondutores. Então, vamos falar um pouquinho das propriedades elétricas dos materiais. Por que é importante a gente saber as propriedades elétricas? Basicamente, né, em curso de engenharia, você realiza projetos, né? E para esses projetos você precisa dimensionar certas grandezas físicas, né? E para isso você precisa saber as propriedades dos seus materiais, né? Geralmente a gente tem que conhecer todas as propriedades, né? Mas em engenharia elétrica, principalmente as propriedades elétricas, né? Então, basicamente, para definir seu projeto, para você conseguir realizar seu projeto, você precisa conhecer as propriedades dos materiais que vocês estão empregando, tá? Basicamente, vocês vão utilizar dois tipos de materiais, né? O material que tem propriedade condutora e semicondutora. E isolante também, né? Também é muito importante, né? Basicamente, os três materiais são importantes, né? Para vocês utilizarem, né? E vamos analisar esses materiais do ponto de vista elétrico, tá ok? Bom, como todo mundo já conhece, né? A lei de Ohm é uma lei, né? Que determina que para resistores lineares existe uma relação linear. Então, pela lei de Ohm, a gente tem que a tensão aplicada é igual a resistência vezes a corrente. A tensão elétrica ela é proporcional a uma corrente, né, para resistores ohmicos. O que isso significa? Que a resistência desse material, né, o valor da resistência é constante, tá? Então, ela obedece a essa relação linear, que é V igual a RI. Né? Isso aqui vocês já conhecem, né? Então, o que a gente vai estudar? Vai estudar como a resistência, né, ela se comporta, né, com relação à tensão e à corrente. Então, a resistência que vai ser nosso parâmetro importante aqui, tá? E o que representa a resistência? Representa a propriedade do material, tá ok? Então, na lei de Ohm, a gente tem que a tensão é dada em volts, a corrente é dada em ampere e a resistência em ohm, né? É, então, nós vamos ter que a propriedade do material vai estar ligado à resistência, tá? E o que é essa resistência? Ela é uma medida, a resistência de passagem de corrente elétrica mediante ao campo elétrico aplicado. Então, o termo I representa a corrente e a tensão, ela representa indiretamente o campo elétrico, né, aplicado ao material, certo? Então, para os materiais ômicos, materiais, né, dito lineares, a resistência ela é constante e ela obedece a essa lei, que a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento desse material dividido pela área. Então, quanto maior o comprimento do material, maior é a resistência, né, elétrica, e quanto maior a seção de área desse material, menor a resistência, né? Então, basicamente, aqui a gente tem na figura aqui, né, um termo L para estipular o comprimento. Quanto maior o comprimento, mais material eu vou ter em termos de comprimento, então mais choque dos elétrons com os defeitos no meu material, então, com isso vai causar o que mais conversão de energia elétrica em energia térmica, né, que são representadas pelo choque, certo? Quanto maior a seção de área aqui do meu material, maior o fluxo de elétrons vai passar por meio dele. Então, quanto maior a área, mais facilmente esse elétron vai passar, não é? Tá ok? Tranquilo aí? Então, a lei de Ohm diz que a resistência vai ser igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área, certo? A, a propriedade do material ela está relacionada intrinsecamente na resistividade, tá? É a propriedade do material. Agora, o termo de comprimento e área, né, LA, são propriedades extrínsecas, vamos dizer assim. São propriedades que são determinadas pelas dimensões do seu material. Então, a resistência
elétrica, ela é dependente de parâmetros do material, que corresponde à resistividade, e também com relação à geometria e dimensão desse material. Já a resistividade, não. A resistividade, ela está ligada ao quê? A propriedade intrínseca do material. Como a gente está na matéria de ciências, ciência e tecnologia dos materiais, né, CTM, né, que é o nome da disciplina, o que é importante para a gente é a resistividade. Por quê? Porque a resistividade, ela determina a característica, né, de impedir a passagem da corrente elétrica, né, mediante um campo elétrico aplicado nesse material, tá? É definido também o termo de condutividade. O que é a condutividade? A condutividade, ela nada mais é do que o inverso da resistividade. Ou seja, se a resistividade representa a oposição de passagem de corrente elétrica no material, a resistividade, a condutividade, ela vai ser o quê? Ela vai ser o quanto meu material permite a passagem de corrente no material. E a resistividade, ela também é determinada pela característica do seu sistema que você está utilizando, tá? Lembrando mais uma vez que a resistividade é a unidade é ohm vezes metro e a condutividade é o inverso dessa unidade. Então vai ser ohm vezes metro elevado a menos 1. Certo? Bom, a resistividade do material, ela tem algumas contribuições. E dentre essas contribuições, eu posso ter contribuições térmicas, esse ρT, contribuições por impurezas, se o seu material tem mais impurezas, eu vou ter contribuições da impureza e contribuições de deformações. Se você deforma seu material, você vai gerar, de certa forma, alguns defeitos ali, encruamento, discordâncias que interferem na condução, tá? Pessoal, existe a dependência térmica para os materiais metálicos, né? Esse termo aqui de dependência térmica é para os materiais metálicos. Olha aqui na tabela, no gráfico. Cobre, é tudo cobre, né? Cobre puro, cobre dopado, enfim. O comportamento da temperatura, né, com a resistividade, né? Temperatura em função da resistividade, ela é linear, tá certo? Então, conforme aumenta a temperatura, maior a resistividade. E, de fato, é interessante que esse comportamento seja linear, né, e crescente, né? Então, um fato interessante da resistividade ser linear e aumentar com a temperatura é porque energia térmica no meu sistema faz com que eu aumente a agitação do meu sistema, né? Aumenta mais a desordem, e a desordem, né, faz com que os elétrons que estão sendo excitados por um campo elétrico externo, eles se chocam mais, né, com os defeitos e com as impurezas e com os átomos do material. Então, é relativamente interessante que esse comportamento realmente seja aumentado, ou seja, que a resistividade aumente com a temperatura, tá? Ah, tá. Então, aqui, quando você pega... Então, a resistividade dependente da impureza, né, dependência da resistividade com a impureza, ela é uma função quadrática negativa. Se a gente fizer distributivo aqui, né, vê que é uma parábola invertida, certo? Então, essa é a contribuição da resistividade com relação à quantidade de impureza. Olha só, no eixo vertical, resistividade, e no eixo horizontal, a composição de níquel, né, no cobre, se eu não me engano, tá? No gráfico anterior, né, você está dopando cobre com níquel e verificando o valor da resistividade, tá certo? Então, a impureza também favorece, né, a condutividade. Olha só, conforme aumenta a quantidade de impureza do material, aumenta o quê? A resistividade elétrica, certo? Bom, a condutividade, ou melhor, existe uma equação, né, dentro das equações de Maxwell, que é dada pela densidade de corrente, certo? Equivalente à condutividade vezes o campo elétrico, certo? Essa equação é extremamente importante. Por que ela é importante? Porque eu tenho uma relação de vetor, certo? Olha aqui, o termo J é conhecido como densidade de corrente, ou seja, um vetor que designa a direção da corrente, certo?
e sentido da corrente. Quando nós temos lá a lei de Ohm, que tensão é igual a resistência vezes corrente, são grandezas escalares. Não me importa a direção que o elétron está indo, que, que eu consigo resolver o problema. Que é extremamente importante ela ser escalar. Né? Mas, por exemplo, em sistemas físicos, ou seja, nos materiais, a corrente elétrica ela depende de fatores estruturais do meu material. Né? Vocês estudaram lá, né? As estruturas vocês estudaram num curso anterior a estrutura da matéria, não é? E cada estrutura ela tem uma direção preferencial. Então, a corrente elétrica ela pode obedecer a simetria do meu material, certo? E se ela pode obedecer a simetria do meu material, se eu, por exemplo, aplicar um campo elétrico na direção X do meu material, eu vou ter uma corrente com intensidade referente à direção X. Se eu pegar meu material e reorientar ele, eu aplicar um campo elétrico em direções diferentes, a corrente, por exemplo, na direção Y, vai ser uma corrente com outra intensidade. Então, daí está a importância da densidade de corrente. Por quê? Porque a densidade de corrente eu consigo definir a corrente como um vetor. Tá? Então, a densidade de corrente nada mais é do que a condutividade vezes o campo elétrico. O campo elétrico também é um vetor. Se a corrente é um vetor e o campo elétrico é um vetor, a condutividade ela vai ser uma grandeza matricial, certo? Mas é importante vocês saberem que a condutividade é um tensor nada mais é do que uma matriz, e esse tensor, ele carrega esse tensor densidade esse tensor condutividade, ele carrega a propriedade de condução do meu material em todas as direções. Então, é uma matriz, vai ser uma matriz, no caso, 3x3, certo? Porque a corrente ela pode ir na direção x, y, z, né? E o campo elétrico também, certo? E esse tensor, ele é uma matriz 3x3. A gente vai entrar nesse método? Não. Então, eu tenho aqui que a densidade de corrente é igual a condutividade vezes o campo elétrico. Olha só, pessoal, eu vou provar que a densidade de corrente J, ela vem de algum lugar, tá? Ela vem de uma definição, tá? Eu vou usar a lei de Ohm. O exercício, ele dizia o seguinte, acho que era para provar a densidade de corrente. Bom, a gente sabe que a tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica, certo? Mas essa resistência pode escrever em termos de resistividade? Posso, né? Como que ficaria na lei de Ohm? Ficaria V é igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área, certo? O que que isso significa, né? Vezes a corrente aqui, né? Olha só, então vai ficar tensão é igual a resistividade vezes o comprimento I sobre a área. Esse termo aqui, I sobre a área, eu vou chamar de densidade corrente. O que que a densidade representa? É uma grandeza física sobre uma grandeza de área, volume ou de comprimento. I sobre A não representa, então, a medida de densidade? Então, o termo J vai ser I sobre A. Só que isso aqui eu estou trabalhando numa direção. Eu não estou trabalhando no caráter vetorial, tá? Então, a tensão vai ser igual a resistividade vezes o comprimento vezes resistividade vezes J. Tensão sobre o comprimento é o campo elétrico, tá certo? Vocês não fizeram eletro 2, vocês não estão estudando eletro. Mas esse termo aqui, ó, se a gente derivar a tensão por X, me dá o campo elétrico, certo? Então isso implica que, só que ao invés de ser dV dx, vai ser V sobre L. X é a unidade de comprimento e dV é a unidade de volt. Então, derivar a tensão no comprimento me dá o campo elétrico. Então, o campo elétrico é igual a resistividade. Resistividade vezes J é igual ao campo elétrico. E o que é resistividade? Não é o inverso da condutividade? Então, vai ser E é igual a 1 sobre sigma vezes J. Isso implica que J é igual a E
ou é igual a sigma vezes E. Então, a gente define, pela lei de Ohm, a gente consegue definir, então, o que é densidade corrente, tá? Então, vamos voltar lá. Então, a densidade corrente é igual a sigma vezes o campo elétrico, em termos vetoriais, tá? Mas também pode ser em termos escalares se eu determinar uma única direção, ok? Se o material ele não tiver propriedade preferencial em alguma direção, eu posso tirar esses termos de vetores aqui e trabalhar normalmente. Os materiais condutores, a condutividade dele é de em torno de 10 a sétima ohm vezes metro menos 1. Então, eles têm uma propriedade de condução muito alta, certo? Os materiais isolantes, eles já têm as propriedades de condução muito baixa, tá? De 10 a menos 10 a 10 a menos 20 ohm vezes metro menos 1, certo? E os materiais semicondutores, eles são materiais intermediários entre o isolante e os condutores, de 10 a menos 4 a 10 a menos 6. Qual que é a vantagem de utilizar os semicondutores, né? É porque esses materiais, eles precisam de pouca corrente elétrica, né? E além disso, eu consigo controlar a corrente elétrica do meu material, modificando apenas a dopagem, certo? Que a gente vai falar um pouco adiante. Então, a vantagem dos semicondutores é que eu consigo controlar a quantidade de corrente elétrica, certo? Não que no material metálico eu não consigo, mas o grande problema do material metálico é que sua temperatura, né, como a gente viu, altera a resistividade. E eles são fortemente dependentes da temperatura, ou seja, eles desempenham mal a função de condução quando sua temperatura aumenta. Então, essa é a desvantagem do material condutor, certo? Já o semicondutor, a temperatura é um fator importante para a condução, tá certo? Bom, pessoal, basicamente a condução, ela pode ser definida por duas, né? Que é a condução eletrônica, quando envolve elétrons, e a condução iônica, quando envolve íons, né? Íons também conduzem. Íons nada mais são do que átomos ionizados, né? Ou com falta ou com excesso de elétrons, certo? Tranquilo? Bom, esse aqui é uma representação, esse slide, é uma representação do comportamento do elétron. Quando ele é excitado por um campo elétrico, aqui no caso da direita para a esquerda, o elétron vai da esquerda para a direita. E ele vai se chocando, né, fazendo os movimentos, né, de espalhamento, chocando nos defeitos e nos átomos, certo? E isso faz com que o material aqueça, tá? Bom, cada material, ele exibe o quê? Exibe um comportamento, ou melhor dizendo, ele exibe uma condutividade que representa o quê? A mobilidade desse material, certo? Então, esse espalhamento faz com que os materiais percam, né, energia cinética, né, por meio da resistência elétrica, né, e por meio dos choques. E a condutividade, ela pode ser facilmente relacionada com a mobilidade desse material. A mobilidade ela é relacionada com o campo elétrico e a gente consegue obter o quê? A velocidade de arrasto desse material, ok? Então, com isso a gente consegue ter o quê? A mobilidade elétrica, a mobilidade desse material, a mobilidade eletrônica, né? Se a gente fala de corrente elétrica, a gente consegue obter mediante aquela lei que a gente estava usando, que era da densidade corrente e o campo elétrico, tá certo? Voltando aqui no quadro, como que se dá essa relação da mobilidade? Né? Porque se a gente fala de condutividade, a gente está falando de mobilidade do elétron. Tem material que possui maior mobilidade. O que isso significa? Maior condutividade. E vamos ver se essa relação é verdadeira, certo? A gente viu que a velocidade de arraste, vou chamar de VA, é igual a mobilidade eletrônica, ou seja, a mobilidade do elétron, vezes o campo elétrico. Isso aqui são grandezas vetoriais, mas eu vou trabalhar num conceito escalar, tá? Para facilitar, né? Porque a ideia não é essa. A ideia não é tratar a mobilidade do ponto, a velocidade, a mobilidade do ponto de vista vetorial, o tensorial, enfim. A ideia não é essa. Tá? Olha só, a velocidade de arrasto do elétron, que é a velocidade do elétron no meio material,
é dependente da mobilidade vezes o campo elétrico. Quanto mais fácil o elétron se move, maior a mobilidade. E com isso, consequentemente, maior o quê? A velocidade dele. E se é maior a velocidade, maior é a corrente. Isso que a gente vai ver, certo? Bom, a gente viu que a densidade de corrente é igual a condutividade vezes o campo elétrico. Então, o nosso campo elétrico é igual a densidade de corrente sobre o quê? A condutividade. Eu vou substituir aqui nessa equação. E como que vai ficar? Velocidade de arraste é igual a mobilidade vezes J sobre A. Certo? Opa, J sobre sigma. Certo? Beleza. Agora, a gente sabe que densidade corrente é igual ao quê? É igual a corrente sobre a área, né? E a gente sabe que a velocidade de arraste é igual a mobilidade eletrônica vezes I sobre A vezes sigma, né? Certo? Ah, e o que é a velocidade? Velocidade não é comprimento sobre tempo? Então, eu vou chamar de L sobre ΔT de velocidade de arraste. Isso é igual a quê? A mobilidade eletrônica vezes corrente sobre sigma vezes A. Certo? Ah, corrente. A gente pode definir corrente é igual ao número de elétrons que está ali, vezes a carga elétrica sobre ΔT, não posso? É a quantidade de carga sobre o tempo. Ou seja, vamos pegar aqui um elétron, né? Então, um elétron sobre o tempo, que atravessa uma seção de área, a gente tem o quê? Corrente elétrica, tá? O que acontece, então? Se eu tenho um elétron passando, eu tenho a corrente de um elétron. E se eu tiver 1 milhão? Por isso que eu tenho que multiplicar por N. Então, a corrente elétrica eu vou substituir aqui. Vai ficar o quê? L sobre ΔT é igual a mobilidade vezes N, E sobre ΔT vezes 1 sobre sigma vezes A. Eu corto ΔT com ΔT, certo? Vou apagar de cá, tá? Então, o comprimento L é igual ao quê? O comprimento L é igual ao quê? Mobilidade eletrônica vezes o número de elétron sobre condutividade vezes a área, certo? Eu vou passar a condutividade para o outro lado, a condutividade está dividindo, eu vou passar multiplicando, e o L está aqui, eu vou passar para invertido. O que nós vamos ter? Que sigma é igual a mobilidade eletrônica vezes o número de elétron vezes a carga do elétron dividido por L sobre A. O que é L sobre A? Não é volume? Imagina aqui, ó, eu tenho uma área A e o comprimento L. A área A vezes L é igual a volume, né? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que sigma é igual a mobilidade eletrônica vezes a carga do elétron vezes N sobre o volume. Esse N sobre o volume, eu vou chamar de N1, que é a densidade de elétrons. Que é a quantidade de elétrons por volume que eu tenho no meu material. Isso vai depender de cada material, tá? Isso significa que a condutividade vai ser igual à mobilidade eletrônica vezes a carga do elétron vezes a densidade de elétrons no volume que eu tenho. Então, a mobilidade eletrônica é relacionada com o quê? Com a condutividade. Quanto mais tem mobilidade, maior a condutividade do meu material, ok?
Aproveitando esse desenho aqui, a densidade de corrente, ela é um vetor assim, ó, tá? Só a critério de entendimento, o que seria o vetor J? Esse vetor normal, a seção de área do material. Então, a corrente passa nessa direção, tá? É só a critério de curiosidade. Tranquilo? Estão entendendo? A condutividade ela é proporcional à mobilidade do material. E o que é a mobilidade? É o quão fácil esse elétron consegue propagar no material, certo? Tranquilo? Então, com relação à mobilidade, nós temos a relação que a velocidade de arrasto chega à mobilidade vezes o campo elétrico, tá? E também, como a gente viu, que a condutividade está relacionada com a mobilidade vezes o elétron vezes o número de elétron, tá certo? A estrutura de bandas. Por que a gente vai estudar a estrutura de bandas? Alguém sabe por que a gente estuda isso? Vamos lá. Todo mundo conhece o diagrama de Linus-Pauling? Sim. Alguém tem dificuldade? Conhecemos. Não. Pessoal, o diagrama de Linus-Pauling é o seguinte. Ele é um diagrama que determina a distribuição eletrônica de todos os átomos que conhecemos, de todos os tipos de materiais, tá ok? E o diagrama de Linus-Pauling é essa figura aqui, ó. Todo mundo consegue ver o cursor, né? Então tem aqui K, L, M, N, O, P, Q. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui são níveis de energia, tá certo? O S, P, o D e o F são subníveis de energia, tranquilo? O que acontece a nível atômico? O que difere um material de outro é a quantidade de prótons e elétrons, não é? Basicamente, né? Olhando do ponto de vista básico, o que determina se o material é ferro, se é cobre, se é sódio, se é cloro, é a quantidade de elétrons e prótons. Bom, quando os átomos estão distantes, conseguem enxergar o cursor? Eles têm níveis de energia discretos. O que são níveis de energia discretos? São níveis de energias separados, né? Bem separados. Olha aqui, o orbital 3s, 2p, 2s, 1s, são orbitais amplamente separados. Ao passo que se você aproxima eles a uma certa distância, os níveis de energia começam a sobrepor um ao outro. E essa sobreposição a gente chama de bandas de energia. Ou seja, os elétrons acomodados nos orbitais, eles começam o quê? Um enxergar o outro, certo? Um interagir com o outro. De modo que a gente não consegue mais distinguir qual elétron é de cada nível, certo? Então, o que acontece? Eles começam a interagir e formar o quê? Sobrepor, misturar os níveis de energia. E também se acomodar, né? Quando você tem mistura, esses elétrons eles vão se acomodando. Imagina que você tem uma caixa de bolas, com bolinhas, né? E você vai colocar bolinhas dentro de uma caixa. As bolinhas são elétrons e a caixa é o átomo. Então, esses elétrons vão o quê? Acomodando ali, certo? Misturando um no outro. Você não sabe qual que é a bolinha verde, qual que é a amarela. Então, assim, vai acomodando e formando o quê? Misturando ali entre si, ok? Bom, então essa mistura nada mais é do que a sobreposição dos níveis de energia. Eu vou fazer um exemplo aqui. O ferro, o número atômico é 26, certo? Olha só, pessoal, o nível S, ele suporta 2 elétrons. O P, ele suporta 6. O D, ele suporta 10. Que são subníveis, tá? E o F, ele suporta 14. Acho que agora já deu os 26, né? Porque daqui deu 20, né? Mais 6, 26. Certo? Sumi aqui, né? Tô aqui, gente. Seguinte. O elétron, o ferro, ele pode ter várias valências, tá? O ferro ele pode ser 2 mais e 3 mais. O ferro 2 mais, olha aqui, ó, o último nível de energia é um nível 4s. Tem 2 elétrons. Ou seja, ele pode compartilhar esses 2 elétrons. O ferro 3 mais, ele compartilha esses 2 mais um desses 3 aqui, ó. 3D. Por que ele consegue compartilhar o do 3D? O 3D ele suporta 10 elétrons. E eu só tenho 6. Então é fácil retirar ele. Esse do 4s2 é o último nível que faz a ligação química. Lembra lá? E o 6 aqui, ele
ele, como é que fala? Está incompleto, certo? Então, na ligação química, esse aqui, quando é ferro 2+, ferro 3+, eu roubo um desse aqui que ele está um nível incompleto, ele suporta 10, só tem 6. Mas vamos lá. Por que o ferro é metálico? Ele tem boa propriedade de condução. Olha só, pessoal. Quando eu tenho dois ferros, ligação metálica é um ferro com outro ferro, né? São um conjunto de átomos ferro. Concorda comigo? Se você pegar lá uma barra de ferro e olhar fazer um zoom, é um íon ferro interagindo com outro íon ferro. E como se dá essa interação em termos de acomodação dos elétrons? Ou seja, da distribuição dos elétrons. Olha só, os níveis. 1s, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, são níveis de energia completamente cheios. Tá certo? Os elétrons estão ali, ocupou tudo que tinha para ocupar os níveis de energia. E o 4s2 também. São níveis de energia cheio. Só que esse aqui, ó, esse cara aqui, ele está semi-preenchido. O que isso significa? Ele suporta 10, mas só tem 6. Então, o que vai acontecer? Esse ferro aqui, ele vai ter todos esses níveis de energia, e esse cara aqui vai atrapalhar. O que ele vai fazer? Ele vai para alguma região, de modo que o ferro fica completamente com os elétrons acomodados, e esses 6 elétrons aqui, eles vão para um nível de energia, eles vão para uma região mais externa. O que acontece? Então, eu tenho um ferro aqui, e eu vou ter esses 6 elétrons aqui em alguma região. O ferro vizinho vai ser a mesma coisa. Aí eu vou ter mais 6 elétrons. Por que eles são excluídos, vamos dizer assim? É porque é o seguinte, eles não conseguem acomodar ali, eles não vão fazer ligação. Eles não estão completamente com o nível cheio. Então, ele tem que ir para algum lugar. De modo que a gente vai ter um conjunto de elétrons que não vão estar, ou vão ter ligações fracas. E essas ligações fracas, a gente faz com que esse elétron seja, entre aspas, livres. Por isso que no metal, se você aplicar um campo elétrico, você tem corrente elétrica. Por quê? Porque esses elétrons aqui, eles não estão fortemente ligados nos níveis de energia. Eles não estão acomodados com o núcleo. Então, ele tem que ir para algum lugar, certo? E eles ficam o quê? Eles ficam livres. Por isso que o ferro é um bom condutor. Tá ok? Pessoal, NaCl, sal de cozinha. Porque é bom condutor ou mau condutor? Sal de cozinha, cristal, sal de cozinha. Se eu pegar uma barra de sal. Eu acho que é mau condutor. Ele é bom condutor, não é? É porque tem a ligação de... Ele é os dois, na verdade. Ele é bom condutor dissolvido e mau condutor sólido. Quando ele está dissolvido, ele é um condutor iônico, certo? Conduções iônicas, que a gente tinha falado, íons em movimento. Agora, quando ele está em cristal, ele é um isolante. Vou mostrar a diferença do ferro com cloreto de sódio em cristal. Último nível. Quantos elétrons ele tem? 7. O nível P precisa de quantos elétrons para ficar estável? 6, né? Falta um aqui, né? Por isso que eu tenho opção aí menos 1. Certo? Uhum. E o Na é 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ele precisaria de um para poder ficar estável. Só que ele perde esse para o É mais CR. fácil o quê? Eu perder esse nível aqui, ele ficar a 0, né? E daí estabiliza. Meus níveis todos ficam preenchidos, né? Todos com 8. Nível 0 é ok, não é? Porque lá no ferro tem um 5, no ferro tem um 5S0. É ok. No ferro, todos os outros níveis acima de 4, tá 0. Olha só, então é melhor eu ficar com 3S0, doar esse aqui para esse cara aqui, certo? Não é? E doando, aí você vai ficar com 6, não vai? Se eu pegar o elétron do sódio e jogar no cloro, o Na aqui é mais. Por que é mais? Ele tem a capacidade de
doar o elétron, né? Então, se eu pegar o elétron do sódio e jogar no cloro, o cloro estabiliza, fica com todos os níveis completos. O sódio, o nível 3, ele vai a 0. Então, o nível 0 para mim é ok, certo? O que eu não posso ter é nível 100 preenchido. Isso que me causa instabilidade, tá? Ou ele está cheio completamente, ou ele está 0. Então, se eu dou o elétron do nível 3s1 para o cloro, os dois vão se ligar, né? Vai formar um NaCl. Se todos os níveis de energia estão completos, porque agora esse aqui vai ficar 3p6, e esse aqui é 3s0, e os outros níveis todos estão preenchidos, né, agora, né? Eu não tenho nenhum elétron sobrando, na verdade. Todos estão ligados. Ou seja, todos os níveis estão preenchidos. Por isso que o sal, ele é o quê? Um isolante, o cristal de sal. Então, qual é a diferença do condutor para o isolante? O condutor, eu vou ter elétrons livres. Por quê? Porque eu tenho excesso de elétrons no nível de energia que está incompleto. E o que é o isolante? Todos os meus elétrons estão nos níveis de energia todos completos. Certo? Entenderam a diferença? Em termos de ligações químicas? E o que é o semicondutor? É o intermediário entre esses dois. Certo? Qual que é a ideia? A ideia é eu criar. Porque o ferro, ele tem. A gente tinha visto que o ferro tinha 3 elétrons que não ligam com ninguém no nível 3p6. Certo? Esses elétrons não ligam com ninguém. Então, eles vão para algum lugar que, entre aspas, eles estariam livres. O que é o semicondutor? Eu não vou colocar 6 elétrons, eu vou colocar um pouquinho de elétron, sei lá, vou colocar um elétron a mais, colocar um íon de defeito a mais, e meio a 100. Certo? Para quê? Para eu criar um nível de energia intermediário. Eu vou explicar isso aqui melhor na apresentação, tá? Então, ferro tem o nível 4s2, último nível, e o 5s0. Então, em termos de banda de energia, o 5s0 é aqui, e o 4s2 aqui, ó. Certo? Só que vocês lembram lá do nível 3, o 3p6? Que ele caberia 10? Ele vai surgir aqui, ó. Esse aqui é o 3p6. Que é aqueles elétrons que não queriam, né? E o que acontece? Os elétrons, ele pode o quê? Transitar simplesmente daqui para cá. Ou seja, os níveis de energia se entrelaçam, tá? Vamos voltar lá na apresentação. Então, pessoal, quando os elétrons se aproximam, eles vão formando essas bandas de energia que são o quê? Acomodações dos elétrons. O que acontece com o metal? Essas acomodações faz com que o elétron, né, tenha elétrons livres, e os elétrons podem movimentar facilmente quando aplica um campo elétrico. Então, o metal tem como eu tenho as bandas de energia, que seriam aqueles níveis 1, 2, 3, 4, né? E assim também como os subníveis, né? 3S, 2P. Como que seriam esses subníveis? Né? O nível 3 é esse aqui, né? Todo. E os subníveis SPDF, ou os níveis S de todos os átomos estão sobrepostos aqui. Aqui o nível é 2P. Todos os níveis 2P dos outros átomos estão se acomodando aqui, formando as bandas, tá? Acima da banda 3S, vai ter uma outra banda aqui vazia. Ou seja, são níveis, possibilidades de acomodação dos elétrons em termos de energia que não tem ninguém. Só vou ter algum elétron aqui se eu aplicar ou se eu fornecer energia, tá? Então, o que acontece? Os elétrons vão se acomodando. Como? Obedecendo essa função aqui, ó, que a gente chama da função de Fermi. Se a gente jogar a temperatura a 0 Kelvin, todos os elétrons vão acomodar aqui, ó, nos níveis de energia. Conforme eu aumento a temperatura, essa função aqui, ela segue essa linha aqui, ó. E conforme eu dou, aumentando a temperatura e a energia, no caso, né, se eu aumento a temperatura, eu estou dando energia, esses elétrons vão o quê? Para níveis de energia vazios. Se a gente pegar lá o ferro, o último nível é o 4s. Se eu fornecer energia, os elétrons vão obedecer essa função de Fermi e vão para o nível, por exemplo, nível 5s2. Ou seja, ele sai dessa acomodação aqui dos níveis mais próximo ao átomo, né, para níveis mais externos. E se ele está indo para níveis mais externos,
recebendo essa energia, mais fácil de conduzir. Então, para um condutor, existe o quê? A sobreposição de todos os níveis de energia, tanto o interno quanto os externos. Então, por isso que ele é mais fácil de conduzir. No semicondutor, o nível entre o nível completamente cheio e o vazio, ele é o quê? Tem um nível de uma separação muito pequena em termos de energia. Ele não é sobreposto igual ao ferro, tá? E para o isolante, então para o isolante, a diferença de energia da banda de valência para a banda de condução, ou seja, aonde os elétrons estão acomodados e para níveis de energia mais altos, que não tem elétron, ele é muito grande. Então, em termos de energia, essa é a diferença entre isolante, semicondutor e metal. O metal, os níveis de energias, eles são misturados, tá? Entre a banda de condução, que a gente fala que é onde os elétrons adquirem energia para se mover, e a banda de valência, onde os elétrons estariam acomodados. No semicondutor, existe uma diferença, certo? Mas ela é pequena, de modo que se eu fornecer energia térmica, ou qualquer outro tipo de energia, esse elétron vai para a banda de condução. Ou seja, ele adquire energia suficiente para não enxergar o núcleo e se movimentar, tá? Tá certo? Sendo que para o metal, essa energia ela pode ser muito pequena que eu consigo fazer o movimento do elétron, porque o elétron não está enxergando tanto o núcleo. E para o isolante, esse nível é muito maior, tá? Ou seja, para o metal, condutividade alta, isolante, condutividade baixa, e o semicondutor intermediário. Lembrando que para o semicondutor, ou para todos os materiais, eu tenho essa função de Fermi, que é essa função aqui. Quanto mais temperatura eu dou, maior a possibilidade dele sair do nível de energia de valência para a condução. Lembrando que o nível de Fermi é essa linha tracejada. Tá vendo? Ela é sempre o quê? A linha tracejada que corresponde o quê? Aonde o meu material, ou melhor, aonde o meu elétron conseguiu o quê? Ocupar os mais baixos níveis de energia a 0 Kelvin, a temperatura de zero absoluto, tá certo? Conforme aumenta a temperatura, há a maior possibilidade dele sair da banda de valência, ou seja, da acomodação total dos elétrons, para a banda de condução. Ou seja, o que é a banda de condução? São níveis de energias mais vazios. E nesses níveis de energias mais vazios, no caso, são níveis de energia em que o elétron passa a não enxergar tanto a interação elétron-núcleo. Então, ele consegue mover mais facilmente, assim como no metal. Tranquilo, pessoal? Recapitulando e finalizando essa parte de níveis de energia, os átomos. Ele possui níveis de energia que obedecem o diagrama de Linus-Pauling. Quanto mais próximo esses níveis de energia são sobrepostos, se a gente pegar o nível 3S aqui, os níveis, o 3S, eles vão se misturando, certo? Então, eu vou formar, ao invés de níveis de energia, são bandas de energia. Então, os elétrons podem ocupar essas bandas de energia. Do ponto de vista, utilizando a energia de Fermi, eu vou ter a banda de valência, que são elétrons acomodados, e a banda de condução são níveis vazios. Para que eu tenha condução, eu tenho que ter a mistura da banda de condução com a banda de valência. É o caso do metal, tá certo? O metal, a banda de condução, ela mistura com a banda de valência, então o elétron ele consegue o quê? Eu tenho uma sobreposição desses níveis, e o elétron ele consegue absorver energia e assumir um estado de energia qualquer vazio, tá? Para o semicondutor, existe uma separação entre a banda de valência com a banda de condução. Para o elétron sair dessa acomodação e ir para um estado de energia maior, ele precisa absorver uma energia, que pode ser energia térmica, ou energia de luz, energia da luz, ou qualquer outra energia. E para o isolante, ele não consegue saltar da banda de valência para a banda de condução. Por quê? Porque o nível entre a banda de valência e de condução, em questões energéticas, é muito grande, tá? Tá certo? Então, vai chegar um ponto em que o material vai queimar, vai se perder, porque a energia para ele ir para a banda de condução é muito grande. O que são essas linhas? São a linha do nível de Fermi, que representa a acomodação dos elétrons na banda de valência, a zero absoluto. Conforme eu aumento a temperatura, o elétron ele vai assumindo níveis de energia em que vai encontrando a banda de condução. De modo que, para alta temperatura, os elétrons
ele consegue o quê? Chegar na banda de condução, ou seja, ocupar estados anteriormente vazios, e esses estados vazios de energia são estados que a interação com o núcleo, né, do átomo é menor, e assim eu consigo fazer com que o elétron movimente. Ou seja, como que eu melhoro o meu semicondutor? Eu coloco íons que tenham valência a mais ou a menos no material. Com isso, faz com que eu estreite o quê? A diferença entre a banda de condução e a banda de valência. Por que isso é importante? Se eu estreitar ou colocar um subnível de energia ali no meio, faz com que o meu elétron ele consiga sair da banda de valência, ou seja, em situações em que os elétrons estão no nível de energia acomodado, para um nível de energia mais alto, de modo que esse nível de energia não interage tanto com o núcleo, né, do átomo. E com isso ele consegue o quê? Movimentar mais facilmente com o campo elétrico. Qual que é a vantagem do semicondutor? Que o número de elétrons na banda de condução, ele aumenta exponencialmente com a temperatura, certo? E esse material semicondutor ele pode ser extrínseco ou intrínseco. O intrínseco, ele é um material puro. O extrínseco, ele tem dopagens. Qual que é a vantagem do extrínseco para o intrínseco? É que o extrínseco você consegue colocar níveis de energia intermediário de modo que você estabeleça a condução controlada, né? O intrínseco é aquela condução ali e pronto, certo? Qual que é a importância do semicondutor? Dispositivos eletrônicos, né? O que acontece? Toda máquina térmica, ela tem perdas, toda máquina tem perdas térmicas, certo? E as perdas térmicas são complicadas, né? Diminui a eficiência do meu sistema. Só que, para um semicondutor, essa questão de elevação de temperatura, ela é importante por quê? Porque ela favorece a condução do meu sistema. Por quê? Porque os elétrons vão para a banda de condução com o aumento da temperatura. Então, essa é a vantagem do semicondutor. O metal, não. A temperatura atrapalha. Para o semicondutor, a depender da variação de temperatura, esse aumento de temperatura é interessante. Certo? Dependendo, vamos supor, se eu trabalhar num regime de temperatura muito baixo, meu semicondutor pode virar um isolante. Certo? Então, essa é a importância do semicondutor. A questão de trabalhar no regime de temperatura mais alto, e também você consegue controlar corrente em diversos tipos de temperatura. Então, você vai projetar seu dispositivo eletrônico, né? Essa tabela aqui é uma tabela para a gente verificar os níveis de energia, né, dos semicondutores, né, intrínseco, o silício, né, a banda de energia 1.1, germânio, certo? A condutividade deles. Mobilidade eletrônica está relacionada com a condutividade, né? E faltou falar do elétron e do buraco, né? Mas eu vou falar agora, tá? E também aqui tem os materiais, né, semicondutores, né, convencionais, tá? É só critério de análise mesmo de condução. Bom, o que é a dopagem do material semicondutor? Então, você tem seu material, aí você vai lá e insere, por exemplo, o silício, ele tem ligações covalentes, certo? Então, o silício interage covalentemente com outro silício. Se você colocar o galho aqui, qual que é a valência do galho? O silício, ele compartilha 4 elétrons. Se eu inserir galho, o galho, se eu não me engano, a valência dele é 3+. Ou seja, vai ficar faltando um elétron aqui. E essa falta de elétron faz surgir um nível de energia que a gente está relacionada à falta desse elétron, que a gente chama de buraco. Se eu inserir arsênio no meu sistema de silício, o arsênio ele tem a valência 5+. Então vai sobrar um elétron aqui. Então ele vai ter o quê? Surgiu um nível de energia referente a esse elétron aqui. Por quê? Porque já tem 4 ligações, sobrou um elétron, ele tem que ir para algum lugar. E esse algum lugar é um novo nível de energia. Tá? Assim como lá no ligação metálica que eu havia falado para vocês.
Então, assim, quando o material, eu coloco, por exemplo, arsênio, que ele é 5+, o que acontece? Todos os níveis de energia as ligações são satisfeitas, os níveis de energia são completos, e aparece mais um nível de energia de um elétron aqui que está sobrando. Olha a diferença da distância da banda de valência com a banda de condução. Diminuiu. Certo? Aqui está colocando bem perto, mas esse nível poderia estar um pouco mais acima. Certo? E o que acontece quando você coloca um material que está faltando? Vai aparecer um buraco, que é a falta desse elétron. E o buraco também, ele também contribui no processo de condução. Assim como lá nos metais, a mobilidade ela é dada pela carga do elétron, vezes a densidade de elétron, vezes a mobilidade do elétron. E para o buraco também é válido. O buraco, que é a falta do elétron, também ele contribui na condução. Que é o quê? A densidade de buraco, vezes a mobilidade do buraco. Tá certo? Temperatura em função da condutividade. O condutor intrínseco, a condutividade dele é muito baixa, certo? E ele vai começar a conduzir a altas temperaturas. Quando você dopa, a mais baixa temperatura, olha só, ele aumenta em mais de 100 vezes, quase 1000 vezes, quando você dopa só um pouquinho. Né? E você consegue controlar essa condutividade com a temperatura e com a quantidade de dopante. Ou seja, nesse segundo gráfico, é o inverso da temperatura. Então, para a esquerda é maior temperatura, para a direita é menor temperatura. A contribuição, e no eixo horizontal, né, inverso da temperatura, né? Então, para a direita menor e para a esquerda maior temperatura, e no eixo vertical a concentração. Conforme você aumenta a quantidade de dopante, ele vai aumentar a condução até saturar, certo? Não adianta você dopar mais que há uma saturação, tá? Depois da saturação, a contribuição vai ser somente o quê? Da propriedade intrínseca, tá? Tranquilo? Nesse terceiro gráfico, é a mesma relação de concentração, tá? Só que aqui eu estou analisando a contribuição da concentração com a condutividade. Quanto maior a concentração, maior é a condutividade aqui, ó, né? Olha aqui, ó. Para 0,0013%, eu tenho essa relação de condutividade. Para 0,0025 ou 52, não, 0,0052 aumenta a condutividade. Então, quanto mais dopante, ou seja, quanto mais eu inserir íons no meu sistema cristalino, ou considerando que esses íons têm mais ou menos elétrons, maior é a contribuição de condução, seja de elétrons e de buracos, tá? Qual que é a